Oi, eu sou o Thiago Dias. E eu sou a Camila Vasconcelos. Esse é o vídeo Não Monogamia, parte 2. Episódio Thiaguinho. Nele vamos falar como foi o início, o meio e o fim da nossa relação monogâmica. Quando fala início, lá quando a gente se conheceu, há uns 7, 8 anos atrás. Porque nós éramos amigos, né? Nós já éramos amigos de trabalho. Isso. Muito amigos de a gente meio que compartilhar coisas, assim, da nossa vida. O Thiaguinho compartilhava dos dates dele, dos crushes que ele tinha. Eu achava incrível isso nele, né? Tipo, de ele ser essa pessoa livre pra ter vários amores. Era uma coisa que eu admirava muito em você. Sim, sim. Era um ensaio já para essa liberdade, né? Que hoje a gente já fala um pouco do que a gente vai conhecendo pessoas interessantes, a gente comenta. Então, a gente só retornou para um momento inicial onde a gente ainda não tinha um relacionamento romântico e pra gente era muito natural poder falar. Eu já tava com 31 anos, ele tava com 30, né? Então, Sim. mas já maduros, assim. E a gente já entendia ali sobre as necessidades de cada um. E a gente não conseguia, naquela época, já conceber essa ideia de estarmos em cidades diferentes e longe, sem poder se ver sempre, estando nós dois separados por vários quilômetros, não sei quantos. Tu sabe quantos? Sim. Uns 4 mil. 4 3 mil e alguma coisa. Não fazia sentido. Inclusive, no meio disso tinha um carnaval, né? Nossa, foi péssimo isso aí. Como pensar num carnaval Foi péssimo isso aí. Vou acabar. sem liberdade? Mas não foi assim que você comunicou. Nós vínhamos ficando, morte apaixonada e tal. E aí, de repente, eu mando uma mensagem pra ele no meio do carnaval, assim, sei lá, era tipo segunda-feira de carnaval. Por aí. Por aí. Mando bem romântica, bem canceriana romântica. Ai, Thiaguinho, estou com tanta saudade, não tô conseguindo nem ficar com outra pessoa, tô me sentindo aprisionada a você. Aí, corta pras ladeiras de Olinda. Thiaguinho nem lembra quem na ele boca é. e tudo aqui. E Que símbolo foi esse que você fez? cheirando loló. E quando chegou essa mensagem, eu me senti um pouco culpado de estar vivenciando toda aquela liberdade, ficando com quem quisesse e eu vi, né, ler ela falando que estava aprisionada, assim, para mim não foi justo, né, não era justo com ela. E aí eu tive a brilhante ideia de mandar uma mensagem super direta, né? Foi horrível. E Foi muito ruim. Inclusive, olha, foi péssimo. Já falei 1 milhão de vezes, né? Porque eu sou canceriana e eu rancorosa, mas... foi péssima, talvez a forma não tenha sido boa, mas ela foi eficiente, né? Mas não é sobre ser eficiente. A gente não tá falando de um processo de trabalho. Eu basicamente falei, pois eu lhe dou a sua alforria, vá curtir seu carnaval, porque eu tô curtindo muito aqui. Foi algo mais ou menos Meu mundo assim. caiu. Assim, ó, chorei, tipo, 2 dias. Chorou 2 dias e... E depois eu reagi, assim, entendi que eu tava... Ai, na verdade, a gente já tinha essa liberdade, né? Só que eu Sim. tava, tipo, muito chonadinha, assim, enfim. E aí foi curtir o seu carnaval, né? Fui curtir meu carnaval e foi ótimo. Era o que eu esperava. Beijos para os meus crushes. Obrigada por essa época, por me acolherem no momento de desespero. Falando sobre essa transformação, né? A gente começou aberto, até porque a gente sabia que ia ter um namoro à distância, mas começou a empresa que a Camila trabalhava, começou, né? Que a gente trabalhava, começou a dar sinais que ia dar certo a transferência dela. Então acho que foi meio natural a gente já começar esse movimento de ir pro padrão de relações, né? Que a gente estava acostumado. Então a gente começou a fechar mais e eu lembro de um pouco antes da Camila vir, eu comecei um movimento de ir conversar com algumas pessoas que eu me relacionava. Seus afetos, meus né? afetos, para começar a dar um ponto final para eles. O que é, hoje eu pensando com a cabeça que eu tenho hoje, muito triste. Porque, tipo, eu cortei realmente relações com algumas pessoas. Sim. Simplesmente saí de uma relação super afetuosa, que eu sempre fui muito afetuoso com quem eu me relaciono, independente da nomenclatura que se dava para aquela relação, para simplesmente não fala mais, né? Que bosta isso, a gente fica pensando, que loucura. Eu também fiz isso, né? Sim. Aham. Então foi esse preparo, né? O preparo do terreno, porque a ideia era chegar e a gente viver essa relação monogâmica que a gente nem refletia sobre. Na real, era só um movimento natural que todo mundo nesse mundo tem sobre tipo, relações. Encontrei uma pessoa, agora a gente realmente quer ficar junto. Então, realmente quer ficar junto significa esqueça todos os outros afetos que você tem.
porque agora essa pessoa mágica vai suprir todas as tuas Sim. demandas. O que foi mais difícil foi o medo de deixar solto e a gente ir se desconectando aos poucos e a gente se interter com muitas coisas e pessoas e deixando a nossa relação de lado. O medo de... Ou seja, o medo do abandono. Agora a gente volta para a pandemia, Volta pra né? pandemia. Da relação aberta à distância para um movimento de fechar e depois Morar junto morar junto. e trabalhar junto, morando junto dentro de casa durante 1 ano e meio foi o que demorou a chegar a vacina, né? Sim. Loucura, assim, gente, porque assim, a gente se encontrou numa parceria incrível, assim, a gente não brigava, né? Era Bem raro. muito raro. Geralmente a gente brigava por questões de lavar louça. Sempre um acha que tá trabalhando mais que o outro. E isso gera muitos conflitos. Muitos. Eu geralmente acho que tô trabalhando mais. Já... Eu carrego todo o peso de uma história. Sim, eu acabo consentindo boa parte das vezes, né? É. E consentindo é a palavra? Eu acabo... Consentindo é a palavra? Mas a gente entra nos conflitos, né? Muito, sim. Infelizmente. Essa louça é sua, viu? Falaram assim: ah, compra uma máquina de lavar. Vai resolver a vida de você. Mentira, gente. Olha, isso é uma grande mentira, entendeu? A máquina tá lá. Acabou o sabão já faz 2 semanas e a gente não comprou ainda. Sabão é difícil, entendeu, de encontrar. Por que é isso, gente? Por que não dá pra jogar só o sabão lá, qualquer sabão? Não, na internet a gente compra, é só vagabundagem mesmo. Aí também não vê tanto valor agregado. Não tem valor agregado, eu acho pouco valor agregado, tá? Tiaguinho, durante a pandemia, recorreu e encontrou meios para lidar com a loucura que foi o isolamento social. Eu também, né? Tiaguinho terminou uma graduação. Eu fui oportunista, né, também. Em algum momento eu comecei a me voltar para minhas individualidades, meus projetos, minhas necessidades, assim, que muitas vezes eu tinha deixado de lado. Uma delas era a minha formação, né? Eu fiz muitos cursos superiores e não terminava nenhum, né? Principalmente lá em Natal, no Instituto Federal, na UFRN. E só que eu não terminava e era apesar de eu estar bem na empresa que eu trabalhava na época, eu sentia que era um grande problema para eu alçar outros voos. E na pandemia eu aproveitei muito isso. Era uma graduação, resolvi fazer, não, vou fazer a distância logo para resolver. E aí eu consegui focar muito, né, na pandemia nisso. Foquei também em outros estudos, né, eu sempre Antes de terminar a graduação, você entrou com uma pós também. Você já começou uma pós, não foi? Eu me senti atrasado, né? Então fiz a graduação, aí casei com uma pós, depois uma segunda pós e isso tudo teve um efeito do teu lado, né? Uhum. Sim, na verdade, sim. Todo mundo sofreu muito com a questão do isolamento. Muitos casais se separaram, né? Vimos alguns casais próximos da gente se separarem por outras razões. Mas da minha parte, o que eu senti foi momentos de muita solidão, assim. Solidão mesmo de ter pessoas para trocar. Mas nessa entoada que você se colocou, eu senti que os meus anseios por estar mais com amigos, por exemplo, porque eu estava longe da família, o meu anseio era sempre muito maior. Eu sempre sentia que eu estava demandando mais, assim, de contato. Porque você, como um bom virginiano que é, focado, sempre muito focado, então você estava lá com os teus projetos e eu, como tua companheira, acompanhei e apoiei, né? Mas isso também tem um preço, né? Que é a questão do tempo de qualidade, que diminuiu. E a gente restava pra gente, o que eu sinto que restou muitas vezes pra gente foi a rotina, né? Mas eu senti que isso, com o passar do tempo, foi me trazendo, né, uma percepção de que eu não podia demandar e esperar só de você. Isso não é eu acho que isso pra mim foi muito importante, porque eu entendi que você me amava e continuava me amando, se dedicando, e a nossa casa estava sempre maravilhosa para nós dois, a gente sempre sentiu muito à vontade juntos, mas que tu tinhas os teus desejos e anseios naquele momento, hoje tu tem outros, e que eu precisaria me entender com essas necessidades, sabendo, reconhecendo que você nem sempre iria suprir, porque ninguém supre,
né? Ninguém é obrigado a suprir as demandas do outro em sua completude, né? Eu penso muito e, e tudo aquilo que eu vivo é com base nisso. Eu acho que somos todos seres pulsantes, desejantes de afeto, né? De sermos objeto de desejo do outro, né? De que o outro queira e demonstre estar querendo estar com a gente, né? E aprender a lidar com isso no decorrer da vida é um desafio tremendo, assim. Das coisas que eu perdi depois que a gente se tornou não monogâmico, todas tinham a ver com uma ilusão, uma ideia que se vendeu, né, com a monogamia, que é essa alma gêmea, esse lugar de muita exclusividade. E aí falar de exclusividade é isso, né? Só um é exclusivo, né? Só uma pessoa pode ser. E aí quando a gente decide, né, superar essa ilusão, essa ideia, a gente se depara, né, com, ei, querida, sabe aquele rolê do universo que se você sair do planeta Terra, a gente vira só um ponto azul? Pois é, eu virei só um ponto marrom por aí. Mas esse ponto marrom que sempre agora tem a certeza de que efetivamente você é um lugar para mim, onde eu posso voltar e eu também sou esse lugar para você, onde a gente pode existir em paz, sem culpa, sem abrigo pro outro, eu acho, na real. Sem a necessidade dessa ilusão atrelada, sem essa garantia, assim, né? Então, as coisas que eu sinto falta só daquilo que realmente precisava ir embora, sabe? E penso que dentro do padrão da monogamia, aprender a lidar com isso é mais difícil ainda, assim, né? Porque é sempre assim, um é do outro, e um é para o outro, eles se completam, né, naquela perfeição. Quando o outro falta, por qualquer que seja o motivo, o que nos resta é essa solidão. Na verdade, tudo vai acontecendo num tempo, né? Então, toda essa inquietação e essa busca começou a gerar o que a gente está chamando de fim do nosso relacionamento monogâmico, né? Sim, Esse fim também foi permeado de uma certa segurança, um ambiente seguro para falar um pouco mais do que normalmente os casais falam, então a gente começava a falar um pouco mais sobre nossos desejos, né? sim. Conexões que Conexões, aconteciam, né? E isso foi preparando o terreno, né? sim. A gente começou a falar, mas nunca aprofundava, né? Falar sobre mudar nossa relação. Mas às vezes a não monogamia nem era falada, era uma palavra evitada. É, E enquanto você estava mais numa busca, eu estava mais numa fuga, né? sim. Eu sabia, assim, que eu queria isso, mas você soltava algumas coisas e eu me fingia de doido. Não porque Oh, o nenenzinho, ele assume os erros dele. aí eu cheguei a falar, acho que uma ou duas vezes sobre, tá, vai dar certo, a gente vai fazer, mas não agora, porque eu tô terminando minhas coisas, meus projetos. Mas aí começou, né, esse movimento e eu ficava nessa fuga, falando, porque eu sabia que ia demandar, né? Eu tinha consciência que qualquer mudança dessa magnitude ia exigir muita concentração minha. E eu tava terminando aquelas coisas, aí tava. Só que era terminando uma e já querendo iniciar outra, então era realmente uma E fuga. eu, ó, o cachorro aqui não sabe o que quer. Menino! E aí nessa não priorização, né, chegou um momento que a Camila falou: não vai dar, assim. Agora eu vou colocar os meus critérios de priorização, Ah, né? é porque era isso, né? Vinha que vinha, vinha que vinha, vinha que vinha e veio, né? Veio nesse desejo de, cara, eu preciso disso. Sim. Eu preciso disso. E aí esse foi o início Do do fim. fim. Esse foi o início do fim. Quando ela falou, tem que ser agora, e eu percebi que ali, agora vai, não tem como fugir mais. E aí sim, eu falei, cara, Pois já que tem que ser 6 anos de agora. maturação é um bom tempo, Sim, exatamente. não é? Aí eu peguei, foda-se esse projeto aqui. Joguei pro lado, falei, agora vamos ter que ir. Fui com medo, morrendo de medo. E aí pulei e falei, agora fudeu, agora não tem volta. Muito medo, sofrimento também, porque é muito sofrido, né? Esse Sim. fim, encarar a sua relação sobre uma nova perspectiva, sabendo, né?
o que significa isso. Sim. Tudo é novo, né? Porque a não monogamia é sobre exatamente você dizer, gente, ó, isso aqui tudinho vocês conhecem, então. A gente vai perdendo todas aquelas ilusões que a monogamia tem, né? Da garantia. Sim. A gente acha que o desejo da pessoa é só nosso. É. E aí, que eu falei pra ela uma vez foi que eu tava com ciúmes do desejo dela. E eu falei isso na análise também, e o analista ficou inquieto, né? E fez eu aprofundar mais isso. Porque eu falava, não tenho mais ciúmes de ver você com alguém, mas eu tenho ciúmes de não ser o objeto do desejo Exclusivo. exclusivo, que eu achava que eu era, né? É. Aí isso foi assim, o começo do fim. Começo do fim. E assim esse vídeo vai se encerrando para que o próximo vídeo nasça. Isso, o próximo vídeo a gente vai falar mais da nossa vivência mesmo, vai Do falar começo da nossa relação. do começo da nossa nova relação, da nossa relação não monogâmica, das vivências, né, de como alguém tem que começar, né, e quem começou foi a Camila, então é difícil para quem está começando, né, quem começou a ter um relacionamento romântico, né, e aí falando mais de relacionamento romântico, é um pouco difícil, mas para outra pessoa que ainda não engatou, é muito mais difícil. Na não monogamia não tem esse de deixar o outro para trás, né? A gente tinha muito isso, a gente tinha sempre cara, se alguma coisa acontecer, se estiver dando uma bad, você me manda mensagem, me liga que eu vou ao teu encontro e a gente vai se acolher. E algumas vezes aconteceu isso, né? Não foram muitas. Mas quando você precisou, amor, vem que não tô bem, tô precisando de um help aqui, aconteceu assim. Né? E foi super importante. O Guigão é o cachorro da Scar. Aí eu cheguei pro Guigão e o Guigão já me ama, A né? Sky é a boizinha do Thiago, um dos afetos do Thiago. Aí eu falei, Guigão, é o seguinte, eu preciso te falar que eu tenho um cachorro lindo lá em casa chamado Zé Pequeno. É verdade. E ele já tá há muito mais tempo na minha vida, eu amo muito ele. Mas isso não quer dizer que eu não te ame também, tá bom? Aí o Guigão ficou assim, olhando, e ele entendeu. E quando é que tu vai ter essa conversa comigo? Que até hoje tu não tem essa conversa. Tu teve com o cachorro, não teve comigo? É pra você saber já, né? O cachorro precisa... Olha o cachorro, olha. E o Zé Para a Pequeno gravação. sabe do rolê. Beijo, gente. Olha, eu amei. Beijos. Beijo pro Guigão e pra Sky também, pro Gabriel e pra todo mundo. Não sei se eu vou colocar essa parte, mas vai. Beijos. Não é nem um show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse?